Bom, hoje nós temos uma aluna especial, a Bel. Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Como a gente já tinha comentado em vídeos anteriores, em alguns momentos aqui no canal nós vamos fazer pequenas aulas abordando alguns assuntos que são clássicos dentro do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre circunferência. Bom, circunferência, primeiro, que é uma figura geométrica que aparece em toda parte, não é, pessoal? A gente tem circunferências aparecendo em nível molecular, a gente vê circunferências em toda parte na sociedade, nas estruturas das casas, até mesmo na natureza, a gente encontra muitas circunferências. O fato é que essa figura geométrica, ela foi estudada por um longo período ao longo da história da ciência. E esses estudos, claro, foram evoluindo. Conforme a ciência foi se desenvolvendo, conseguiu-se encontrar mais relações que a gente consegue fazer dentro de qualquer circunferência. Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, então, dentro dessa figura geométrica famosa, algumas relações para a gente pensar juntos como a gente pode entender melhor o que significa uma circunferência matematicamente falando. Então vamos ao seguinte, pessoal, coloquei aqui no quadro uma circunferência. Primeiro, o que é uma circunferência? Circunferência é uma curva geométrica, como essa que está aqui no quadro, sendo que a distância dos pontos que pertencem a essa curva são equidistantes ao centro. Isso significa o quê? Que qualquer ponto que eu pegar sobre essa circunferência, a distância entre esse ponto até o centro sempre vai ser igual. E essa distância, pessoal, daqui até aqui, que não importa o ponto, sempre vai ser igual, a gente chama dentro então da geometria de R, uma letrinha, que significa o raio. Então, o raio é a distância que eu consigo medir, claro, depende da circunferência, do centro até a extremidade. Bom, então essa distância entre um ponto que está sobre a circunferência até o centro a gente chama de raio. Uma outra relação importante, a distância desse ponto até esse, ou seja, a distância total, a largura máxima, a maior distância que eu consigo calcular numa circunferência, ou seja, a distância desse ponto até esse ponto, esse até esse, eu chamo dentro da geometria de d minúsculo, que a gente chama de diâmetro. Então, vou colocar aqui, diâmetro é a maior largura, vamos dizer assim, de uma circunferência. Para eu medir essa maior largura, obviamente esse traço que vai daqui até aqui, que a gente está chamando de diâmetro, precisa passar sobre o centro da circunferência. Então, recapitulando, essa distância a gente chama de raio e essa distância maior, que passa também sobre o centro, a gente chama de diâmetro. Então a gente sabe que uma circunferência então é uma curva, que os pontos são equidistantes ao centro. Esse nomezinho, essa distância daqui até aqui a gente chamou de um nome, que é o raio, simplesmente a letra R para nós. E a maior distância ou a maior largura de uma circunferência, que passa sobre o centro, esse ponto até esse, a gente chama então de diâmetro. Bom, como a gente está falando da história da matemática e o estudo da circunferência, ele faz parte dessa história, começou a se pensar qual que é a relação dentro de qualquer circunferência que eu consigo estabelecer entre o diâmetro e o raio. Bom, essa relação é muito fácil, né, pessoal? Se o raio é essa distância e o diâmetro é essa, então é fácil perceber que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, qual que é a relação que eu consigo estabelecer entre diâmetro e raio? Eu sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou se eu quiser a partir do diâmetro encontrar o raio, é só pegar a distância do diâmetro e dividir por 2. Então, pegando a distância do diâmetro e dividir por 2, eu encontro o raio. Se eu tenho o raio e quero descobrir o diâmetro, é só pegar o valor do raio e multiplicar por 2. Ou seja, essa relação diâmetro é igual a 2 vezes o raio, vale para qualquer circunferência.
Depois de definir o que é uma circunferência, qual a relação entre o diâmetro e raio, a gente pode pensar num outro problema que foi se desenvolvendo ao longo da história da matemática. Bom, os matemáticos pensaram, então, se esse é o raio e o diâmetro é 2 vezes o raio, então como é que será que eu consigo, se existe uma forma de estabelecer a distância entre o perímetro da circunferência e o diâmetro ou raio? Existe uma relação entre o perímetro da circunferência, pessoal, é a distância que eu tenho ao marcar um determinado ponto sobre a circunferência, a distância que eu tenho em fazer uma volta na circunferência. Então, essa distância a gente vai chamar de P, que é simplesmente o perímetro. Deixa eu escrever aqui. O perímetro da circunferência. Então, existe uma relação entre esse perímetro e o diâmetro ou o raio de uma determinada circunferência? Bom, nesse ponto, ao longo da história da matemática, se descobriu uma coisa fantástica, pessoal. Bom, se descobriu que não importa qual circunferência, a divisão, ou seja, dividindo o P, o perímetro, que é a distância, o comprimento de uma volta em cima de uma determinada circunferência, dividido pelo seu diâmetro, sempre em todas as circunferências, vai ser aproximadamente igual a 3,141592 e assim por diante. Ou seja, esse número, que é um número impressionante dentro da matemática, talvez seja o número mais importante que nós tenhamos na matemática, a gente chama de número π. Então, vou reescrever aqui novamente com o número π, a divisão entre P e o diâmetro, essa divisão sempre vai ser igual ao número π, então esse é o símbolo número π. A gente sabe que o número π tem infinitas casas após a vírgula, a gente costuma usar duas casas, então fica essa divisão a gente chama de 3,14, mas a gente sabe que 3,14, 1592 e o número vai ao infinito. Então, o número π, essa divisão sempre vai ser igual ao número π. Dessa relação entre o perímetro e o diâmetro, a gente pode tirar duas escritas. Vou colocar aqui, ó. Se a gente fosse multiplicar o diâmetro em ambos os lados da equação, ou simplesmente usar de forma direta as técnicas que a gente tem no princípio, que a gente chama de teoria das equações, a gente poderia reescrever essa equação da seguinte forma. Então, ó, o P seria igual a D, que é o diâmetro, vezes o número π, certo? Essa equação aqui, pessoal, como a gente sabe que D é igual a 2 vezes R, como eu sei que essa relação sempre é válida na circunferência, eu posso simplesmente substituir. Então ficaria P igual a 2R. Por que 2R? Porque eu sei que o diâmetro é 2 vezes o R vezes o π. Essas duas equações aqui, pessoal, a primeira levando em consideração o diâmetro de uma circunferência e a segunda, que é equivalente, substituindo no lugar do D 2R, são as duas equações que relacionam o que a gente poderia chamar, o que a gente está chamando aqui de perímetro e o diâmetro ou o raio de qualquer circunferência. Bom, pessoal, sem edição nenhuma, não vou fazer nenhuma edição, eu vou fazer dois exemplos aqui rapidamente de como a gente poderia pensar na aplicação dessas duas equações. Então eu vou apagar aqui na frente de vocês mesmo, assim, e a gente vai pensar em dois exemplos. Nisso, vou deixar esse esqueminha aqui no lado, que já vai ser o suficiente. Duas aplicações que a gente pode pensar nessa equação que a gente acabou de encontrar. Então, supondo que eu tenho o primeiro exemplo, vou colocar aqui número 1, supondo que eu tenha uma circunferência de raio, vou colocar aqui, de raio 3 centímetros. Então, ó, tem uma circunferência, o raio dela é 3 centímetros. E supondo que eu queira saber qual é o perímetro dessa circunferência, ou seja, uma volta completa na circunferência. Então eu sei que P é igual. Antes a gente tinha D, se eu tivesse o diâmetro, certo? D é igual a D vezes π, ou 2π, eu vou colocar aqui de novo, 2π vezes R, mudando um pouquinho a escrita que nós tínhamos anteriormente. Então, ó, eu sei que o P é igual a 2 vezes aproximadamente 3,14 vezes o raio, que nesse caso para mim é 3 centímetros.
Então, ó, 2, que é o número que eu tenho lá na própria equação, vezes, usando duas casas após a vírgula, 3,14, vezes o raio que eu tenho, que é 3 centímetros. Então, ficaria 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3,14 dá aproximadamente 18,84 centímetros. Então, ó, pessoal, é uma aplicação fácil e rápida que a gente tem utilizando a equação que a gente construiu antes, que relaciona o perímetro e o diâmetro e o raio. Utilizando a partir do valor do raio, a gente fez o cálculo do perímetro, que nesse caso é aproximadamente 18,84. Outra coisa importante, pessoal, se eu sei, obviamente aqui ó, não está pedindo a questão, mas se eu sei que o raio vale 3 centímetros, como o diâmetro é 2 vezes o raio, a gente poderia também fazer o cálculo do D, que faria simplesmente a multiplicação por 2, então eu sei que o diâmetro é igual a 6 centímetros. Uma aplicação rápida e fácil daquela equação que a gente construiu anteriormente. Pensando num segundo exemplo, supondo que eu tenha então uma circunferência que o perímetro dessa circunferência, ou seja, a distância de uma volta, seja de aproximadamente 10 centímetros. Então, ó, eu tenho uma circunferência com o meu perímetro 10 centímetros. E eu quero encontrar o valor do raio, que seria essa distância aqui, ó. Como é que eu faço, pessoal? Eu faço simplesmente o seguinte, eu sei que P é igual a 2π vezes o R, que é o que nós vimos antes. Então, ó, pessoal, fazendo o cálculo aqui no lado, eu sei que o perímetro vale 10 centímetros. Então eu vou colocar simplesmente 10, igual a 2π vezes R, que é o valor que eu quero encontrar. Como é uma equação, eu posso dividir ambos os lados por 2π, então ficaria assim, ó, 10 dividido 2π para duas casas é 6,28, dividido por 6,28, o que daria aproximadamente, poderíamos até usar a calculadora nesse caso, então o R ficaria aproximadamente igual a 1,59 centímetros. Então, ó, se eu tenho o perímetro igual a 10 centímetros e quero encontrar o raio, eu pego simplesmente o valor do perímetro, que nesse caso é 10, e divido por 2π. 2π é aproximadamente 6,28 para duas casas. Essa divisão, então, nos diz que esse raio aqui vale aproximadamente 1,59 centímetros. Como a gente fez antes, se o raio é 1,59 centímetros, se eu quisesse saber o diâmetro, que é a distância daqui até aqui, eu teria que pegar esse valor aqui, ó, e simplesmente multiplicar por 2. O que dá aproximadamente aqui para nós o valor de 2 vezes dá 3,18 centímetros. Então 3,18 centímetros seria o valor do diâmetro, que é simplesmente o valor do raio que a gente acabou de calcular, que é 1,59 vezes 2. Essas são duas aplicações que eu mostrei para vocês, que envolve aquela equação que a gente fez antes, ó, que a gente... Onde é que ela está? Aqui, aquela que a gente construiu antes, que é a relação entre o perímetro, o diâmetro e o raio. Uma a gente calculou o perímetro a partir do raio e outra a gente pegou o perímetro e calculou o raio e o diâmetro posteriormente. Bom, pessoal, então esse é um resumo assim, ó, bem sintético daquilo que você precisa saber sobre cálculo de perímetro, a relação entre perímetro e raio de qualquer circunferência. A gente aqui no canal de vez em quando vai fazer aulas assim bem pontuais, tratando sobre alguns conceitos específicos que envolvem a matemática. Hoje a gente falou sobre diâmetro, raio, perímetro de uma circunferência, de qualquer circunferência, e a relação que existe entre elas. Nas nossas próximas aulas eu vou falar sobre área de uma circunferência, que é outro ponto importante para a gente abordar sobre esse conceito tão importante dentro da geometria e dentro da matemática em geral, que é a análise de circunferência. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um gostei nesse vídeo, porque ajuda muito a gente a divulgar esse projeto. Também compartilhe com seus amigos para conhecer um pouquinho mais sobre cultura fractal. E se esses amigos têm dificuldade, eu gosto de matemática, para que se inscrevam no nosso canal e acompanhem os vídeos que a gente vai fazer semanalmente, que envolve curiosidades matemáticas, assuntos específicos
que envolvem a matemática, o dia a dia dos estudantes nas escolas e nas universidades. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Valeu!